Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nessa hora. Jesus tem uma palavra para te dar. E hoje eu vou deixar uma palavra para a tua meditação que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que tem como título Jesus acalma uma tempestade. Seja qual for a tempestade que você esteja atravessando, saiba que o Senhor é poderoso para te livrar dela, o Senhor Jesus. Aí aqui fala no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos, como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, amados? Jesus é o Todo-Poderoso e é o Filho de Deus, né? Então aqui nós vamos fazer uma meditação em cima dessa palavra, né? Que fala assim: uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficiente, profunda, e se a água for rasa, corre-se o risco de encalhar, de danificar o fundo do barco. Da mesma forma, a superficialidade espiritual não é uma boa condição para qualquer mulher. Como você pode desenvolver uma convivência mais profunda com o Senhor, aquele que a protege da superficialidade da vida? Em Provérbios 9, encontramos 4 precauções que nos ajudam a aprofundar no conhecimento do Senhor. Sature sua vida com a palavra. Responda a palavra de Deus, e conheça por interior. Tenha fé na inspiração divina da Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vocês vão acompanhando aí, porque isso é um ensinamento poderoso. Se você duvida da inspiração, duvidará de versículos após versículo, e a Bíblia não terá confiabilidade para você. Deseje a palavra de Deus, esteja aberta para o que Deus está lhe dizendo e comece a desejar o que Ele tem para você, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Versículo 2, verso 2. Faça da leitura da palavra de Deus um hábito diário. Faça dela uma prioridade, né? Na sua vida. Faça da palavra de Deus, da leitura, uma prioridade. Reserve um tempo, ela está falando, para conversar com Deus. As pessoas fazem o que querem, todos nós fazemos escolha. E quando não separamos tempo para Deus em nosso dia, o relacionamento mais importante da nossa vida
é para lermos as palavras de Deus. Para nós, provavelmente não estamos fazendo as melhores escolhas. Escolha fazer aquilo que é importante e não somente aquilo que é urgente. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais irá se apaixonar pelas palavras de Deus e procurar viver de acordo com elas. Desenvolva uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual você realmente conhece quem Deus é. É um momento no qual Ele pode falar ao seu coração. O texto de Provérbios 2, capítulo 2, versículo 3, nos desafia a clamar por inteligência e entendimento, como parte do seu momento de oração a cada dia. Louve a Deus porque Ele é o Criador e mantenedor de todo o universo, está interessado em cada membro da sua família. Ele está falando aqui que Deus está interessado não só em você, mas em toda a sua família, para resgatar, para salvar, para mudar a sua vida, mudar a sua história, né? Agradeça a Deus por tudo o que Ele fez por você, por tudo o que Ele está fazendo e por tudo o que ainda fará no futuro. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Confesse seus pecados, converse com Deus sobre as coisas que você tem feito, dito e pensado e pelas quais está arrependido. Ele nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ore por sua família e por seus amigos e vizinhos que têm necessidades físicas ou espirituais. Peça a Deus que opere no coração de alguém que você deseja que venha a conhecer Jesus como Salvador. Ore pelos seus governantes, pelos pastores e líderes de sua igreja, por missionários e outros servos cristãos. Filipenses capítulo 2 e 4. Ore também por você mesmo, né? Está falando a respeito de oração e ele está dando uma orientação aqui e passando alguns versículos. Peça por orientação para o dia que está à sua frente. Peça a Deus que ajude você a fazer a vontade dele e peça que ofereça oportunidades para servi-lo durante o dia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Seja consistente na sua caminhada. Os garimpeiros muitas vezes gastam anos procurando por ouro e prata. Não há milagres que aconteçam no dia para a noite. Quando se trata de vencer a superficialidade da vida, a corrida da vida não é uma de 100 metros rasos, mas sim uma maratona. Quer dizer, tem que estar sempre persistindo, correndo em conhecer mais e mais a Cristo. Ele está falando aqui. Se uma mulher permanece nesses 4 princípios, entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Verso 5. Essa é uma indicação de maré alta. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais rasas, se você verdadeiramente conhecer e tiver um temor profundo e reverencial por Deus. Amém, amados? Essa leitura aqui é maravilhosa, né? Eu estou lendo aqui na Bíblia de Estudo, que eu tenho 2 Bíblias, e a Bíblia de Estudo passa um rodapé maravilhoso, um esboço maravilhoso para a nossa meditação. E aqui eu vou ler no livro de Marcos, né? O qual a gente está meditando nesta hora, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que fala a história de Jesus junto com os seus discípulos
e no meio uma tempestade, né? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Então Jesus convidou os discípulos. Jesus estava cansado, né? Ele foi deitar na popa do barco. Mas antes, ele convidou os seus discípulos para que juntamente com ele todos atravessassem aquela margem daquele rio e fossem para o outro lado, né? E ali eles lhe obedeceram, estava tudo sob controle, né? Às vezes a gente pensa que está tudo sob controle na nossa vida, né? Que a gente pode manter tudo em ordem no seu devido lugar, lá para Subiérgia. No entanto, o controle está nas mãos de Deus, não na sua mão, não na minha mão. O controle das nossas vidas está na mão do Senhor dos Exércitos. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos guarda, né? Aí aqui ele falou, passemos para outra margem. Então, eles seguiram a ordem de Jesus e seguiram em frente. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Então, assim, Jesus ele era muito conhecido, muito popular, ele era muito, assim, desejado por muitas pessoas. Tinha pessoas que desejavam só a cura, estar perto de Jesus para receber só o milagre. No entanto, tinha outros que desejavam, né, tinham um desejo de conhecer ele, pessoas curiosas que estavam ali só para ver se era verdade, se aqueles milagres, aqueles prodígios, se a sua palavra era verdadeira. Então existe várias classes de pessoas que acompanham Jesus. Existe ali os verdadeiros adoradores, lá para Subiérgia, como existe os curiosos, existe também os fofoqueiros e existe aqueles que estão ali só para especular a vida de Jesus e tentar lhe fazer mal, que eram os fariseus da época, né? Então essas classes de pessoas até hoje em dia existem, né? Se eu falar para você que existem pessoas que têm inveja de Jesus, você acreditaria? Eu escutei alguém falar isso para mim, uma amiga minha que estava fazendo faculdade, e em um dos debates que ela estava tendo lá com seu professor, né, falando sobre um assunto lá, alguém se levantou se levantou contra Jesus, falando mal de Jesus, com ciúme, porque ele tinha poder, ele tinha e tem poder por causa da sua fama, por causa de tudo que ele tem, de tudo que ele é. Essa pessoa se levantou com inveja contra Jesus. Pode uma coisa dessa, mas existe, né? Então existia ali vários corações com várias intenções, várias classes de pessoas, e Jesus conhecia uma por uma. Jesus conhecia o coração de cada uma delas, aquelas pessoas que o seguiam porque o amava de verdade. Jesus também conhecia. Jesus conhecia aquelas pessoas que tinham fé, né? Que tinham dúvida, que tinham medo, que tinham interesse, que tinham problema. Então, seja qual for a sua causa, Jesus te conhece profundamente, porque foi Ele quem te criou, né? E aqui fala, ora, levantou-se grande temporal de ventos e ondas se arremessaram contra o barco. Então ali começou uma turbulência de repente, né? Veio aqueles temporal, veio aqueles ventos fortes, né? Aqueles discípulos ficaram assustados com aquilo ali. E olha que eles já conheciam aquele mar, aquele lugar onde eles estavam trafegando, passando por ali. Eles já conheciam. Porém, aqueles temporal, aquele vento, eles pensavam que poderiam controlar. Começaram a nadar contra aquela corrente, a lutar, né? Muitas das vezes vem temporais muito fortes sobre a nossa vida e a nossa vida fica agitada e a gente pensa que muitas das vezes com a força do nosso braço a gente pode resolver os nossos problemas, né? Quantas pessoas pensam que pode resolver os seus problemas porque tem dinheiro
e pensa que dinheiro é a solução para tudo, e não é assim que as coisas funcionam. No mundo espiritual, quem dá a ordem para que todo o vento agitado se acalme é o Senhor Jesus. Então aqueles temporal veio contra os servos do Senhor e o deixaram atordoado, o deixaram desorientado. Às vezes a gente está passando por lutas tão grandes, problemas que a gente não vê uma porta de saída. A gente busca uma alternativa, a gente busca uma solução, a gente busca algo, né, para resolver aquele problema, e com as nossas forças a gente se esgota, vê que tudo que a gente fez foi em vão, porque realmente só quem pode resolver os temporais das nossas vidas, da nossa vida, é o Senhor Jesus, né? Aí aqui fala, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. Então aquele barco já estava cheio de água, né? Então a gente levando para o mundo espiritual, essa palavra para o campo espiritual, a gente vê que muitas das vezes os nossos problemas ele ultrapassa o limite. É um problema tão grande que você tem, é um problema tão assim, diante da ótica humana, não tem solução. Tem pessoas que diante da ótica humana não tem, diante da sociedade ou diante da polícia, tem pessoas que não tem mais jeito para ela, né? Mas quando chega esses temporais, esses problemas, essas pessoas problemáticas diante de Jesus, a Bíblia diz que ele é marceneiro, carpinteiro, ele endireita a vida de quem quer que seja, ele endireita a vida de quem ele quiser, porque nas suas mãos está todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Então, seja qual for o teu problema, né? O teu problema não é maior do que o teu Deus, mas o teu Deus é maior do que o teu problema. Jesus é maior do que qualquer problema, do que qualquer tempestade. Seja na tua família, seja na tua empresa, seja no campo espiritual, seja no teu ministério, na tua saúde, seja qual for a tempestade que você esteja atravessando, Jesus vai acalmar. Creia que assim como ele acalmou a tempestade da minha vida, né, me dando essa palavra, ele também vai acalmar a tempestade da tua vida. Ouça a voz de Deus nessa hora, escuta a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus falar profundamente ao teu coração. Versículo 38 fala: e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele falou: Mestre, tu não se importa? Não, nós estamos perecendo, né? Às vezes a gente pensa que Jesus não se importa com nós, não está nem aí para os nossos problemas. No entanto, Jesus está na polpa do barco, ele é o capitão da nossa vida, ele está no comando geral, né, desse barco, ele está no comando da minha vida. Seu barco não vai naufragar. Palavra subierga, seu barco não vai afundar, daraba subierga, o seu barco não vai, essas ondas fortes não vai encher ele de água e afogar ele, né? Porque Jesus está lá, Jesus está dentro do barco, e quando Jesus está dentro do barco, ele acalma toda tempestade, né? Basta a gente crer. Então aqui Jesus, como homem, ele foi se deitar porque ele estava cansado. Ele pregava muito a palavra de Deus e ele estava descansando como homem. E os discípulos vieram e acordaram ele. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Quer dizer, fica quieto, né? Jesus falou para o mar: aquietai-vos, porque Deus dá uma ordem, irmão. Quando a gente pensa que está tudo perdido, vai tudo por água abaixo, vai tudo desmoronar, a nossa vida o vento vai soprar a nossa casa e derribar a nossa casa, né?
a nossa estrutura vai ser abalada, saqueada pelo inferno. Jesus vem, né, na hora certa e manda acalmar a tempestade, porque Ele é o dono dos céus, dono da tempestade. Ele é o dono dos ventos, Ele é quem manda em tudo e tudo obedece à sua voz. Jesus falou: acalma-te, emudece, né? O vento se aquietou e fez-se grande bonança, então grande tranquilidade, houve uma grande paz. Quando você menos esperar, Jesus vai dar uma ordem nessa tempestade, alabra subier, que para Deus não é nada, e tudo vai voltar ao seu devido lugar. Tudo vai se acalmar. A calmaria vinda da parte de Deus vai tomar conta da sua vida, vai tomar conta do ambiente de trabalho, vai tomar conta do seu ministério, vai tomar conta da sua igreja. A calmaria, alabra subiega, vai tomar conta da sua vida. Creia na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Deus, a gente vê, observa nessa palavra, que Jesus repreendeu os seus discípulos por falta de fé. Então, versículo 40, então lhe disse: por que sois assim tímidos, com que não tendes fé? Né? Jesus aqui repreendeu os discípulos, porque os discípulos andavam com Jesus, acompanhavam Jesus para onde Jesus ia, e todos os discípulos iam também. Então os discípulos viram muitas coisas, né? Muitas maravilhas que Jesus operou, milagres, a cura da sogra de Pedro, o paralítico do tanque de Betesda, o homem da mão mirrada, os olhos do cego e muitas outras coisas. A Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres, tudo que Jesus fez, não tinha nem caneta nem papel para escrever, porque Jesus fez muito milagres. Então esses homens aqui estavam acostumados a ver o que Jesus operava, né? E operava no meio do povo. Não era para eles duvidar, era para eles crer, era para eles exercer a fé. Então existe um momento nas nossas vidas que a gente tem que exercer a nossa fé como um escudo, né? Como um escudo contra Satanás, como um escudo poderoso para se proteger contra o diabo, porque o diabo, ele vem com seus ventos fortes, ele vem com as suas investidas, né, contra a nossa vida. E se a gente não tiver fé em Deus, fé no Senhor Jesus, não temos como vencê-lo, né? Então aqui Jesus está falando, vocês precisam de crer em mim, crer que eu estou no meio de vós, crer que eu posso fazer, que eu posso operar milagres e maravilhas. E eles possuídos, versículo 41, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, muitas das vezes a gente anda com Jesus, mas a gente não conhece o seu poder verdadeiramente, né? Quantas pessoas andam com Jesus, comem com Jesus, recebe o alimento, recebe a bênção, recebe a cura, recebe o milagre. Jesus faz a obra nas suas vidas. E essas pessoas não conhecem o seu Deus, não conhecem a quem serve, né? E isso deixa em dúvida, né? E Jesus não gosta que a gente tenha dúvida, mas que a gente creia, né? Satanás, ele quer colocar dúvida, medo, insegurança, tristeza, né? Mas se a gente soubesse, o servo de Deus, a igreja de Deus soubesse o poder e a autoridade que ela tem, a capacidade no mundo espiritual de vencer os dardos, as setas, a fúria do inimigo, né? Através desse poder da fé, através das armas espirituais, a igreja, o povo de Deus jamais duvidaria de seu Deus, mas ia exercer tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos com força total, com força, né? Com mais força, com força maior,
né, voltada para Deus. Jesus, e eles falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ali era o Filho de Deus que se fazia presente no meio do seu povo, né? Dando ordem a tudo e a todos, né? Todos se prostram diante de Jesus, até o diabo. O diabo é o primeiro que se prostra, né? Deus é quem dá a ordem. Deus é quem dá a ordem, porque quando ele foi tocar na vida de Jó, foi Deus que deu a ordem. Deus também deu a ordem que ele não tocasse na alma, na vida de Jó. E ele assim o fez. E o resumo dessa palavra, nós vamos ler aqui o que significa a palavra tempestade, que a gente leu aqui. Tempestade é uma agitação, é atmosférica, violenta, muitos ventos, acompanhados de chuva, granizo, vento, raios e trovões e temporal. Então foi violento, né? Aquele vento, aquela tempestade que veio sobre o barco foi para quebrar o barco, foi para destruir, né, tudo que ali estava, destruir a vida dele, né? E às vezes a gente se depara com esse tipo de coisa, a gente passa com tempestade fortíssima, guerras espirituais, os demônios vêm com força total para destruir o povo, a igreja de Deus, mas a gente clama a Jesus e Jesus vem e acalma a tempestade, porque Ele é o dono, né? Ele é o dono de tudo e de todos. E tudo se sujeita e tudo obedece à sua voz. Porque assim Ele fez. No começo de tudo, Ele deu ordem, né? Deus falou: haja luz, e houve luz. Então, o universo, as plantas, o mar, tudo conhece a voz de Deus, né? E às vezes o homem, né, que está dentro da sua casa, que está na sua presença, não conhece a sua voz, não conhece o seu Deus. É isso que entristece a Deus, né? Quantos homens e mulheres de Deus estão dentro da casa do Senhor, estão fora da casa do Senhor e pensam que conhecem a Deus e não conhecem, estão distantes, os seus corações estão longe da verdade, estão longe de Deus, né? Aí aqui nós vamos ver aqui o Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia? Chama também Mar de Tiberíades ou Mar de Generaci. Não é um mar, é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado por montanhas do lado oriental. As montanhas de Galon e do lado ocidental, as montanhas da Galileia, esse mar está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, mas curiosamente bem próximo dali, no sentido externo norte de Israel, está o monte mais alto da Palestina, de Israel, que é o Monte Hermon, com mais de 2.500 metros de altitude. Lá em cima sempre fica com neve, com gelo, e quando as neves geladas descem desse monte encurralados pelas montanhas de Golã, batem na superfície desse lago, e às vezes de dia o sol a pino, dia claro, e começa uma grande tempestade de ventos muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Então aqui o comentarista está falando sobre esses ventos, né, que vêm sobre as montanhas, batem entre si, descem, batem nesse lago, batem nas águas, agitando as águas e fazendo temporais muito fortes, tempestade fortíssima, violenta, capaz de causar muitos danos, né? Mas a gente sabe que essa tempestade não foi algo normal, né? A gente sabe que essa tempestade, levando para o mundo espiritual, foram demônios que veio, né?
de contra os servos do Senhor que estavam partindo para o outro lado da margem para fazer a obra de Deus. Então Satanás sempre vai tentar parar a mim e a você, sempre vai tentar parar aquele que leva a palavra de Deus, que ouve a voz de Deus, que obedece a sua voz, que louva, que adora, que jejuma, que paga preço, que renuncia. Satanás vai sempre tentar te parar, mas prossiga, não tema ele, tema só o teu Deus, vá em frente, né? Seja forte, seja valente, prossiga em frente confiando no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Amém. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu faço uma oração nessa hora e peço ao Senhor que visita cada um, Pai, que vai ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra vai e produza o resultado a qual está sendo enviada. Repreende, Jesus, todo o vento forte, todo o temporal contra o Teu povo, contra a Tua igreja. As investidas de Satanás venham cair por terra. Jesus, guarda Teu povo, cobre o Teu povo com Teu sangue. Cobre Teu povo, Jesus querido, com Teu poder, com Tuas mãos poderosas. Pai, vai repreendendo toda a ação do inimigo. Jesus, dá uma ordem em favor do Teu povo, da Tua igreja, da força, da graça, da ânimo, da vigor. Sustenta cada um, Pai, que está me ouvindo nesta hora. E venha confirmar, meu Deus, a bênção e a vitória sobre a vida dos Teus, sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, sobre a vida deste homem, desta mulher que ainda não se rendeu. O Senhor venha se render aos Teus pés. E o Senhor venha fazer a obra completa nessa vida de libertação, de cura, de milagre. Entra com providência para que Teu nome venha ser glorificado nessa vida, Pai. Faz um milagre, faz a obra perfeita. Em nome de Jesus, converte, liberta e salva. Amém.